Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Hoje eu quero entregar para vocês as espadas espirituais. Quero fazer um procedimento aqui com vocês, usando as escrituras ao seu favor. Amém? Então eu quero ensinar para vocês como vocês podem começar. Talvez você está entregando a sua vida para Jesus agora e você precisa aprender algo sobre Ele e o que Ele disse ao seu respeito e quais foram as armas que Ele deixou disponível para qualquer pessoa, seja ela crente ou descrente, que passa a entender isso, começa a sair na frente. Amém? Então, para você que já crê, você já vai ter uma vantagem. Mas você que está iniciando, você vai aprender agora algo muito poderoso que vai mudar a sua visão em relação a ser uma pessoa que crê em Deus. Tá? Então, eu quero ler um texto bíblico que é o manual da nossa fé. Tá? É o manual qual vai nos ensinar como proceder, tá, aqui na terra. Porque o que aprendemos com as escrituras é para fazer nós sermos melhor aqui na terra. E aprendemos a sermos um oficial de Deus aqui na terra, um general, um sacerdote, ou um profeta, ou um pastor, alguém que tenha patente espiritual, que aonde você chega, os espíritos, os demônios temem você. Tá? Então eu quero te ensinar como você se portar e como você já começar tomando essas armas espirituais aí para você fazer o combate em qualquer área, em qualquer região que você tiver. Você usando essas escrituras aqui que eu vou passar para vocês, os demônios vão passar a obedecer você, vão passar a ter medo de você, tá? Tem crente, tem pessoas que servem a Deus e o diabo não tem medo dela, não tem medo dela, pinta e borda, porque eles sabem que elas não têm essas espadas, essas ferramentas depositadas dentro delas. Então eu quero te ensinar e no mesmo instante fazer essa liberação nesse procedimento aqui. Amém? Então se concentre aí, abre a sua Bíblia se você tiver aí. Eu vou fazer essa leitura rapidamente. Está escrito aqui no livro de João, Evangelho de João 14, do versículo 12. Diz assim. Vamos lá, no versículo 12. Aqui a minha Bíblia já está aberta. Na verdade, vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Amém? Então Jesus, ele disse essas palavras com muita clareza, dizendo: aquele que crê em mim também farão as obras que eu faço, e as fará até maiores do que estas que eu fiz aqui na terra. Então Jesus, ele especificou, ele foi bem claro: aquele que crê em mim, qualquer pessoa que crer nele, também recebe o mesmo potencial de fazer as obras que ele fez. E Jesus, ele nos deixou isso disponível. Eu quero que você agora comece já a pensar em relação a isso. Porque quando eu disser o outro texto, você vai entender o que ele quis dizer isso. Tá? E isso nós provamos numa reunião. Vou contar para você rapidamente o que aconteceu numa reunião, nenhum culto, né? Nós estávamos fazendo uma evangelização na rua e nós encontramos uma mulher desanimada, abatida, e nós perguntamos para ela se ela aceitava uma oração, uma direção, uma luz, e ela sim aceitou. Oramos para ela, repreendemos o mal que estava conturbando ela, amarrando os caminhos dela. E ela dizia que a vida dela estava toda amarrada, toda travada. Os benefícios que ela recebia do governo, já fazia um mês que não recebia, tinha sido bloqueado e não recebia mais. Tanto dela como do marido dela também, que era auxílio-doença. Os dois, na mesma época, foi bloqueado e estava numa situação difícil. E nós
Ela convidou a gente para entrar dentro da casa, nós oramos e repreendemos todos os demônios, todo o espírito que amarrava o caminho dela e a vida dela. Imediatamente aquele peso, aquela nuvem ruim já caiu por terra. E quando isso foi mais ou menos umas 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, quando foi, a gente fizemos o procedimento, fomos embora, e quando foi de noite na reunião, essa mulher apareceu lá e disse assim: olha, vocês oraram, arrependeram o mal e fizeram o procedimento, e desatou mesmo, porque assim que vocês foram embora, ligou um pessoal do INSS pedindo para ir lá assinar os papéis para voltar a receber, e foi uma benção. E ela falou: olha, amanhã faz uma visita lá de novo. Ela tinha 3 crianças pequenas, tinha já mais 2 adolescentes e 2 de maior. A mulher tinha aproximadamente 6, 7 filhos. Não recordo agora da quantidade, mas sei que nós voltamos lá no outro dia. No dia seguinte não, 2 dias depois, essa mulher, batemos na porta, ela não estava lá. De repente saiu o filho dela já, um rapaz da minha estatura, saiu. Eu falei: sua mãe se encontra aí? Ele: não, ela não se encontra não. Ele falou: o que é? Eu falei: nós viemos orar aí por vocês. Ele falou: pode orar por mim, pode orar. Aí ele abriu o portãozinho, nós entrou para dentro da garagem, empoiei a mão sobre ele, ele manifestou um espírito imundo chamado enxucaveira. E o enxucaveira, e eu disse para o espírito: como é que você entrou na vida desse rapaz? E ele disse: é a irmã dele que me pagou para me estar aqui. Eu falei: mas o que ela te ofereceu? O que ela te deu? Que autorização foi essa que você recebeu? Ela me ofereceu bebida, dinheiro e uma jaqueta que ele tinha. Eu falei: então nós vamos acorrer. Vocês são em quantos? Ele disse que era em 1. Aí eu perguntei para o espírito: mas por que ela fez isso? Ela falou: porque ele bateu nela. Esses dias ela brigou, ela ficou com muito ódio e foi no centro e fez esse trabalho de vingança para destruir a vida dele. Imediatamente, antes de eu mandar embora, aquele demônio saiu correndo. O portãozinho estava aberto, o demônio saiu, eu vi o vulto, ele saiu correndo, porque ele estava de joelho, né? Imediatamente o diabo saiu desesperadamente daquele rapaz, ele voltou em si. Beleza, ele é o rapazinho, aceitou Jesus, confessou e perguntou e falou: olha, eu já estou 1 ano nessa situação, saí do emprego, não voltei mais e não consegui mais ir trabalhar, já fazia 1 ano já nessa situação. Imagina como é que não estava a situação dentro de casa, uma frequentando o centro e a outra aqui acolá indo na igreja, e briga constante dentro de casa, muita treta entre eles, e era assim, segundo as informações que eles me passaram. Mas a gente observa, meus irmãos, que o mal ele vem para matar, roubar e destruir. Se você não aprender a usar as ferramentas que Deus nos disponibiliza, o mal sempre vai estar por cima. Sempre vai estar por cima, ganhando. Você lutando aqui para se erguer, se levantar, vem o mal, te dá uma rasteira e você volta novamente para a estaca zero. Então eu quero te ensinar, te entregar essas ferramentas que você vai lançar esse mal por terra. Você vai ter o domínio e não ele ter domínio sobre você, e muito menos sobre os seus bens. E esse rapaz, ele aceitou a Jesus, confessou, e eu vi uma firmeza nele, senti uma firmeza. Ele disse que já frequentou uma vez uma certa denominação, e assim eu falei: muito bom, agora é o tempo de voltar. Ele aceitou e falou: onde é a sua igreja? Eu vou lá. E quando foi no dia seguinte, era o dia de reunião, ele apareceu numa sexta-feira, como hoje. E eu estou fazendo a reunião, estamos ali orando, invocando o nome do Senhor, e chegou o momento de fazer o procedimento, o pente fino em todas as pessoas que estavam ali. Estava aproximadamente umas 30 pessoas, que a garagem era pequena, mais ou menos umas 30 pessoas de pé. E quando eu comecei a orar junto com a minha esposa, e de repente uma senhora incorporou, manifestou uma senhora lá no fundo, lá atrás, estava perto desse rapaz que a gente tinha libertado ele mais cedo, né? O rapaz que a gente tinha libertado ele anteriormente. E de repente aquele demônio
manifestou numa senhora que tinha aproximadamente 70 anos, uma senhora firme, alta, e de repente esse demônio ficou amarrado já manifestou com as garras para trás, mas foi pro lado desse rapaz que tinha sido liberto. E ela foi para cima dele, rangindo e querendo avançar nele e xingando ele de palavrões pesado. A senhora nunca tinha visto ele. Olha para você ver. E de repente eu autorizei o rapazinho, falei: você aceitou Jesus, esse espírito quer te vencer, pergunta quem é ele e o porquê ele está ali, o porquê ele quer te avançar. E era o mesmo espírito, interessante, que era o mesmo demônio que tinha sido expulso do corpo dele. Não conseguiu entrar mais nele, mas achou um portal aberto, que era dessa senhora, que era uma ex-cambone do centro também. Ela já foi uma ex-cambone do centro. Olha para você ver, o mesmo espírito continuava perseguindo ele, mas não acessava mais o corpo dele, porque o portal do corpo foi fechado. Mas ele manifestou nessa senhora, que tinha um portal aberto e queria pegar ele. E eu disse ao rapaz: você tem agora autoridade para expulsar ele. Você crer em tudo que eu te disse, te ensinei, que são essas palavras que eu estou falando para você. E vou falar a outra palavra que está escrito no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Essas são as espadas que se usa em libertação, ou em qualquer outra ocasião que você perceba que tem uma força espiritual atuando. Está escrito assim: eis que vos dou o poder. Jesus está dizendo assim: eis que vos dou o poder sobre serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nenhum mal te causará dano. Então ele, com essas palavras que eu tinha feito a pronúncia para ele, ele usou as mesmas e disse: Satanás. Ele olhou para a senhora e disse assim: Satanás, eu não tenho medo de você. Jesus escreveu meu nome no livro da vida, e ele me disse que me deu poder para expulsar você. Assim como você foi expulso da minha vida, você vai ser expulso dessa senhora agora. Imediatamente ele disse: caia de joelho agora, se é verdade essa palavra. Imediatamente aquela senhora caiu de joelho aos seus pés. E ele disse: em nome de Jesus, nunca mais entre no corpo dela. Sai! Imediatamente aquela senhora foi liberta. Imediatamente. O rapaz que foi liberto, que tinha sido liberto um dia antes, no outro dia já estava libertando. Então, meus irmãos, não tem dificuldade para Deus te entregar essas armas, essa autoridade. O que a maior dificuldade que a maior parte das pessoas tem é crer nessas armas disponíveis. Então, se prepare para você receber agora, porque eu vou dizer muito forte. Amém? Mateus capítulo 10. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. No capítulo 10 de Mateus. Observa, isso é tudo missão e autoridade que Jesus está te entregando agora. Você só precisa despertar. Amém? E começar a usar ela, aproveitar a oportunidade, porque a partir desse momento que você está me ouvindo, as coisas vão começar a aparecer diante dos seus olhos, você vai começar a enxergar. E se você está enxergando, é porque Deus, o Senhor, quer operar pelas suas mãos. Ele quer que você use essa autoridade. Então, ouça o que diz aqui, ó. No versículo 1 do capítulo 10 de Mateus, diz assim: Jesus diz assim, ele chamou seus discípulos, dizendo: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, e para expulsarem, e para curarem, e toda enfermidade e todo o mal. Então, meus irmãos, vocês estão recebendo agora essa mesma autoridade. Quando eu falei essa palavra para um rapaz, há um tempo atrás, ele duvidou de mim. Quando eu disse para ele: olha, eu recebi esse poder aqui, eu abri a Bíblia e Deus falou comigo, abre a Bíblia lá no capítulo 10, eu era um novo convertido na época. E eu falei: olha, Deus falou comigo que era para me abrir nesse livro, eu não tinha lido ainda, não tinha ainda despertado para isso. Quando eu abri, estava lá, e eu senti aquela virtude, aquele poder se movendo dentro de mim. Eu falei: Deus me entregou esse mesmo poder, essa mesma autoridade para curar e libertar os enfermos. E imediatamente eu criei, o rapaz deu risada. Aí eu falei: meu irmão, isso aqui é Deus falando. Isso aqui não é eu falando, é Deus que falou. Eu simplesmente abri a Bíblia e estou lendo o que Deus me disse.
ele disse para mim: ah, isso aí foi no tempo passado, que Jesus disse para o seu discípulo, não foi para nós. Eu olhei para ele e falei: irmão, está escrito, João capítulo 14, versículo 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai, tudo quanto pedis em meu nome, eu farei. Então acabou. Então ele disse que ele sem acepção de pessoa, ele disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Qualquer pessoa que crê em seu nome também fará. Ah, mas precisa receber o Espírito Santo. Você precisa receber o Espírito Santo para você se revestir de poder. Mas nessa ocasião aqui, nenhum dos espíritos, nenhum dos apóstolos ou discípulos tinham recebido o Espírito Santo. Nenhum deles tinha recebido o Espírito Santo. Eles só receberam o Espírito Santo depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi para a glória. Eles ficaram em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Porque se eles não fossem revestidos, eles não aguentariam a perseguição. Eles negariam e abandonariam. Tá? Mas para você que está começando agora, você tem essa autoridade. Amém? Você está recebendo aí agora. Eu quero selar aí agora que você recebe essa mesma autoridade, esse poder. Pode tocar aí. Recebe esse poder, essa autoridade. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Talvez você tenha um enfermo aí dentro da sua casa. Você vai impor a mão sobre ele e reivindicar dizendo: está escrito. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Ele foi ferido pela minha transgressão. Ele foi moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos curados. Então seja curado agora. Você vai impor a mão sobre o enfermo ou sobre você mesmo, aonde estiver enfermidade. E você vai dizer essas palavras. Você vai determinar. E você vai ver o poder se manifestar instantaneamente. Algo muito sobrenatural. Isso nós tem provado, isso nós tem participado. Então você vai provar desse poder. Amém, meus irmãos? Então receba essa autoridade. Então Jesus lhe deu esse poder por meio dessa fé agora. E você vai começar agora a curar os enfermos. Você vai começar agora a libertar os endemoniados. Amém? A partir de agora você começa. Se Deus colocou uma pessoa endemoniada, uma pessoa enferma, você não tenha dúvida, não tenha incerteza. Fala: está escrito, é ou não é? Se é verdade, o poder de Deus se manifesta agora, porque Ele me deu autoridade. Se manifestar um demônio, você vai dizer: eu tenho autoridade sobre você, acabou. Eu não vivo mais no pecado, meu pecado foi cancelado, foi perdoado. E assim seja. Amém? Então, com base no que eu disse a vocês, que esse rapaz estava no pecado, foi vítima de um ritual da própria irmã, abandonou o emprego, estava numa miséria, não conseguia sair dentro de casa, ficava só dentro de casa. A mãe dele disse que já fazia um ano que ele vivia dobrando a roupa, pondo no lugar, ajeitando. Ele virou caseiro, virou um rapaz caseiro mesmo. E disse que não conseguiu, não voltou nem para buscar o acerto da empresa. A empresa tentou, depois de 3 meses ainda tentou, e ele disse que nunca foi buscar o acerto, deu como abandono o serviço. Ó, para você ver, tudo por causa de uma vingança. Então, meus irmãos, a partir de hoje você consegue operar por meio dessa palavra. Amém? Se você crer no que eu estou dizendo, você vai se inscrever. Você vai deixar o seu joia. E todos esses poderes disponíveis e todos os dons que eu tenho participado e as visões que eu tenho participado, eu vou compartilhar com vocês. E os procedimentos também. E também quero me aprofundar mais para frente para passar as informações de estar no corpo e também fora do corpo. Amém? Ficam na paz. Que Deus abençoe a todos vocês.